Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, o céu sobre Hiroshima estava limpo. Os habitantes da cidade, em sua maioria alheios ao que estava prestes a acontecer, preparavam-se para mais um dia em meio à guerra, sem saber que, em poucos segundos, seu mundo deixaria de existir. Do alto, o bombardeiro americano Enola Gay liberou uma carga desconhecida para a humanidade, uma bomba de urânio apelidada de Little Boy. A uma altitude de aproximadamente 600 metros sobre o centro urbano, a detonação liberou uma energia equivalente a 15.000 toneladas de TNT, desencadeando uma bola de fogo que superou em intensidade e calor qualquer arma utilizada até então. A luz da explosão foi tão intensa que, mesmo a quilômetros de distância, os que a presenciaram ficaram temporariamente cegos. No epicentro, a temperatura alcançou cerca de 4.000 graus Celsius, evaporando instantaneamente as pessoas mais próximas e reduzindo a cinzas edifícios e estruturas num raio de várias centenas de metros. As sombras de corpos humanos ficaram impressas em muros e calçadas, como marcas fantasmas de vidas extintas em uma fração de segundo. A onda de choque, viajando a mais de 1.000 km por hora, varreu a cidade com força imparável. Telhados voaram como folhas secas, paredes desabaram e postes de eletricidade se dobraram como se fossem de cera. Em questão de instantes, 2/3 de Hiroshima foram reduzidos a ruínas ardentes. Milhares de pessoas foram lançadas contra objetos sólidos, sofrendo múltiplas fraturas e ferimentos por estilhaços de vidro e entulho. Menos de 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, a cidade portuária de Nagasaki vivenciaria uma tragédia semelhante. Ali, a bomba Fat Man, com núcleo de plutônio, liberou uma potência ainda maior, equivalente a cerca de 21.000 toneladas de TNT. Embora a geografia montanhosa de Nagasaki tenha limitado parcialmente a extensão dos danos, o resultado foi igualmente devastador. Bairros inteiros apagados do mapa, incêndios devastando as colinas e milhares de pessoas mortas ou feridas em questão de minutos. Em ambas as cidades, o silêncio após a explosão foi assustador. Um vazio sonoro interrompido apenas pelos gritos dos feridos, o crepitar das chamas e o colapso de estruturas enfraquecidas pela explosão. Os sobreviventes nas proximidades emergiram com a pele rasgada e pendendo em farrapos. Outros, em estado de choque, caminhavam nus ou seminus, com roupas reduzidas a trapos carbonizados. A confusão era absoluta. Poucos compreendiam a magnitude do ocorrido e ainda menos imaginavam que o perigo não havia acabado. A intensidade do calor provocou incêndios massivos que se espalharam rapidamente, consumindo o pouco que restava em pé. Em Hiroshima, os incêndios se fundiram em uma tempestade ígnea que sufocou os que permaneciam presos entre os escombros. O ar tornou-se irrespirável, carregado de fumaça, poeira e partículas radioativas invisíveis que se aderiam à pele e penetravam nos pulmões. Em Nagasaki, a destruição do distrito de Urakami e arredores deixou a cidade isolada, dificultando as operações de resgate. A paisagem que surgiu após a passagem da bola de fogo e da onda de choque parecia a saída de um cenário apocalíptico. Árvores carbonizadas em pé como esqueletos, rios cobertos de corpos, animais mortos espalhados entre os restos fumegantes das casas. A infraestrutura foi completamente destruída. Pontes desabadas, trilhos tortos, sistemas de água e eletricidade fora de serviço. A vida urbana deixou de existir num instante. Os números iniciais de mortos eram incompletos, impossíveis de precisar em meio ao caos. Estima-se que em Hiroshima, entre 70.000 e 80.000 pessoas morreram imediatamente, enquanto em Nagasaki as vítimas instantâneas variaram entre 35.000 e 40.000. No entanto, as estatísticas frias não refletem o horror tangível vivido pelos sobreviventes que enfrentavam um cenário onde cada passo revelava um novo cadáver, cada esquina mostrava um rosto irreconhecível. Os hospitais, em sua maioria destruídos ou gravemente danificados, foram rapidamente sobrecarregados pelo fluxo de feridos. Médicos e enfermeiros, eles próprios feridos, atendiam com recursos mínimos, sem anestesia suficiente ou medicamentos para combater infecções. Muitos pacientes morreram horas ou dias depois, não por causa da explosão em si, mas pela impossibilidade de receber atendimento adequado. Algumas horas depois,
uma chuva negra começou a cair sobre Hiroshima e Nagasaki. Essa precipitação, impregnada de fuligem, poeira e partículas radioativas, manchava a pele e as roupas de quem ainda estava exposto. Muitos sobreviventes, sedentos e desesperados, beberam dessa água contaminada sem saber que ingeriam um veneno invisível. As consequências dessa exposição não demorariam a se manifestar. A magnitude do desastre foi tal que as autoridades japonesas, atônitas com a novidade e brutalidade da arma, demoraram a compreender que não se tratava de um bombardeio convencional. Os sobreviventes descreveram um único flash, uma onda de calor abrasador e, em seguida, a destruição total, algo diferente de qualquer ataque anterior. A confusão inicial deu lugar à certeza de que algo inédito havia mudado o curso da guerra e da história da humanidade. No chão, os relógios de pulso e de parede que sobreviveram à explosão marcavam a hora exata do fim da normalidade. Os ponteiros parados no instante preciso da explosão. Os dias sem sol, os primeiros meses após a explosão de Fat Man e Little Boy. Nas semanas que se seguiram às explosões, Hiroshima e Nagasaki deixaram de ser cidades vivas para se tornar extensos campos de ruínas e morte. A fumaça dos incêndios demorou dias para se dissipar completamente e, quando o fez, revelou uma geografia irreconhecível. Ruas que haviam sido centros de comércio e vida social transformaram-se em corredores de escombros, atravessados por figuras humanas que caminhavam lentamente, buscando familiares desaparecidos ou qualquer sinal do que antes era seu lar. O número de mortos crescia sem parar. Muitos dos feridos que haviam sobrevivido à onda de choque e ao calor abrasador começaram a sucumbir a lesões internas, queimaduras e hemorragias. As feridas expostas à sujeira e à falta de higiene rapidamente se infectavam. Em um contexto sem água potável suficiente, sem remédios e sem um sistema de saúde operacional, cada corte ou queimadura se tornava uma sentença de morte. Os médicos improvisavam curativos com tecidos resgatados das ruínas enquanto tentavam classificar os pacientes, quem podia ser salvo e quem não. A dureza dessa decisão marcou para sempre a memória daqueles que tiveram que tomá-la. Poucos dias depois começaram a surgir sintomas que desconcertaram até os médicos mais experientes. Pessoas que aparentemente haviam escapado ilesas começaram a adoecer repentinamente. Febre alta, vômitos, diarreia, queda de cabelo e manchas roxas na pele. Os corpos enfraqueciam a um ritmo alarmante e, em questão de dias, morriam. O que ninguém compreendia totalmente na época era que estavam sendo vítimas da radiação ionizante liberada pela detonação. A bomba havia ferido até aqueles que não apresentavam ferimentos visíveis. A chuva negra, que caiu poucas horas após as explosões, deixou sua marca nos organismos daqueles que a absorveram ou beberam. Muitos a receberam como uma bênção momentânea para aliviar a sede e limpar a fuligem do rosto, sem saber que carregava partículas letais. Os sintomas se multiplicavam: inflamação nas gengivas, hemorragias internas, perda de consciência. As famílias viam seus entes queridos se deteriorarem sem poder fazer nada, presos em uma espera silenciosa pelo fim. Nas semanas seguintes, as cidades se transformaram em acampamentos improvisados para deslocados. Aqueles que haviam perdido suas casas acampavam sob lonas, telhados improvisados de madeira ou diretamente ao ar livre, expostos às intempéries. O verão japonês trazia um calor úmido insuportável durante o dia e noites cheias de mosquitos e pragas que proliferavam em meio à decomposição. Os cadáveres que não puderam ser incinerados se decompunham nas ruas, margens e pátios, tornando-se focos de doenças. A alimentação era precária. Os arrozais nos arredores haviam sido contaminados ou destruídos e as reservas de grãos eram insuficientes. Os sobreviventes dependiam de rações mínimas distribuídas pelas autoridades, enquanto alguns arriscavam suas vidas entrando em áreas próximas ao epicentro em busca de utensílios, alimentos ou qualquer objeto útil. O que encontravam frequentemente estava queimado, derretido ou coberto por poeira radioativa. No plano psicológico, o impacto era tão profundo quanto no físico. Os sobreviventes, que ainda não compreendiam totalmente que tipo de arma havia devastado sua cidade, viviam com medo constante.
Cada dia trazia notícias de mais mortes súbitas, sintomas surgindo em pessoas aparentemente saudáveis, crianças que deixavam de andar ou falar sem explicação. O trauma do instante da explosão misturava-se à angústia de não saber se eles próprios ou seus entes queridos estavam condenados. As operações de resgate caóticas nos primeiros dias rapidamente se transformaram em esforços para recuperar corpos e limpar escombros. Soldados, bombeiros e voluntários trabalhavam sem qualquer proteção, expondo-se à radiação sem saber. Às vezes, o peso psicológico da tarefa era insuportável. Levantar vigas fumegantes e encontrar pessoas irreconhecíveis por baixo. Não era raro que aqueles que ajudavam nessas tarefas adoecessem em poucas semanas. Em Hiroshima, as equipes de resgate enfrentavam uma paisagem quase completamente devastada. A onda de choque havia arrasado até 13 quilômetros quadrados da cidade. Em Nagasaki, a destruição estava concentrada no Vale de Urakami, mas a magnitude do sofrimento não era menor. Ali, as colinas e o relevo haviam aprisionado o calor e a fumaça, multiplicando os efeitos dos incêndios. Igrejas, fábricas e bairros operários foram reduzidos a ruínas queimadas. À medida que agosto se transformava em setembro e depois em outubro, começaram a chegar equipes médicas e científicas para investigar o ocorrido. Algumas eram japonesas, outras enviadas pelos Estados Unidos como parte da ocupação. Coletavam amostras, fotografavam os destroços, mediam os níveis de radiação. Mas essa atividade não significava ajuda direta aos feridos. A prioridade era entender a nova arma, não socorrer as vítimas. Para os sobreviventes, essa indiferença oficial foi mais uma ferida, profunda e invisível. A chegada do outono não trouxe alívio. As chuvas, embora menos contaminadas que as primeiras precipitações negras, agravaram as condições de quem vivia ao ar livre. As doenças respiratórias se somaram às gastrointestinais e às sequelas das queimaduras. As crianças, especialmente vulneráveis, começaram a morrer em grande número, vítimas da desnutrição e das infecções. Nos primeiros meses ficou evidente que as consequências do bombardeio não se limitavam ao momento da explosão. Pedra sobre pedra. A brutal destruição dos edifícios em Hiroshima e Nagasaki. A explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki gerou uma devastação urbana sem precedentes na história. Em Hiroshima, a bomba Little Boy detonou a cerca de 600 metros acima do centro da cidade, liberando uma energia equivalente a 15 quilotons de TNT. O epicentro estava localizado em uma área densamente povoada, onde o traçado das ruas e bairros era composto principalmente por residências de madeira e papel, típicas da arquitetura japonesa tradicional. A onda de choque, seguida pelo calor extremo, gerou uma incineração quase instantânea dessas estruturas, que arderam como tochas em questão de segundos. Cálculos posteriores revelaram que mais de 70% das construções foram destruídas ou tornaram-se inutilizáveis, e o restante sofreu danos graves. A geografia urbana de Hiroshima foi transformada em um terreno plano coberto por escombros. As linhas de bonde retorcidas, postes de eletricidade caídos e pontes parcialmente desabadas eram testemunhas metálicas da magnitude do desastre. Apenas algumas estruturas, principalmente de concreto armado, resistiram à onda de choque o suficiente para permanecer de pé, embora gravemente danificadas. O exemplo mais emblemático é o edifício da Prefeitura de Promoção Industrial, que ficou reduzido ao seu esqueleto de ferro e cúpula metálica carbonizada. Hoje conhecido como a Cúpula Genbaku ou Dome A-Bomb, tornou-se símbolo da catástrofe e da luta contra a proliferação nuclear. Outros edifícios que sobreviveram em Hiroshima foram a Biblioteca da Câmara de Comércio, o Banco de Hiroshima e o Hospital da Cruz Vermelha, cada um com histórias de médicos e civis que enfrentaram os primeiros momentos para socorrer os feridos, embora as estruturas internas ficassem rachadas e chamuscadas. A cidade estava em ruínas. Aproximadamente 69% dos edifícios de Hiroshima foram destruídos. Algo interessante é que alguns edifícios de concreto em Hiroshima foram construídos com grande resistência devido ao risco constante de terremotos no Japão, e embora suas estruturas não tenham desabado mesmo estando muito perto do epicentro, as paredes apresentaram danos internos graves causados pela pressão descendente da explosão.
Como a bomba detonou no ar, a explosão concentrou-se mais para baixo do que para os lados, permitindo que o edifício conhecido como Cúpula Genbaku, renomeado após a explosão para Cúpula da Bomba Atômica, permanecesse de pé, apesar de estar a apenas 150 metros da Zona Zero. Em Nagasaki, a bomba Fat Man explodiu em maior altitude, com um poder equivalente a 21 quilotons de TNT. O vale sobre o qual a cidade se assentava fez com que a onda expansiva se propagasse de forma diferente, concentrando a destruição no bairro de Urakami e áreas próximas. As construções de madeira foram reduzidas a cinzas, enquanto os edifícios de concreto mais próximos do hipocentro desabaram parcialmente. No entanto, a Catedral de Urakami, um dos maiores templos católicos da Ásia, embora quase totalmente arrasada, manteve parte do seu campanário e algumas paredes, tornando-se um vestígio material da tragédia. Também sobreviveram a prisão de Urakami e alguns armazéns portuários, cuja solidez estrutural os protegeu do colapso total. Engenheiros e cientistas que estudaram ambas as cidades após a rendição japonesa focaram em analisar as razões pelas quais alguns edifícios permaneceram de pé. Descobriram que a altura da detonação foi crucial. Ao ocorrer no ar, a pressão da onda se dispersou, embora a intensidade fosse suficiente para arrasar a maioria das estruturas leves. A qualidade do concreto, a espessura das paredes e a distância exata ao hipocentro determinaram as chances de sobrevivência. Paradoxalmente, alguns edifícios que permaneceram de pé se tornaram refúgios improvisados para sobreviventes nos dias seguintes, embora a radiação interna das paredes expostas representasse um perigo invisível. Mutações genéticas, as horríveis consequências da radiação e da chuva negra após os bombardeios. Nos meses posteriores às explosões, quando as feridas visíveis começaram a cicatrizar em alguns sobreviventes, surgiu um inimigo silencioso e persistente que não podia ser visto ou sentido até que já fosse tarde demais. A radiação liberada por Little Boy e Fat Man não se dissipou com a fumaça dos incêndios nem com as chuvas de outono. Permaneceu latente na terra, na água e, sobretudo, nos corpos humanos que haviam absorvido sua energia invisível. A radiação ionizante danificava diretamente as células, quebrando as cadeias de DNA ou gerando mutações por reações químicas internas. Esse processo, imperceptível de imediato, desencadeou um ciclo de destruição biológica que continuaria por décadas. Os médicos, ainda sem experiência nesse tipo de lesão, deparavam-se com sintomas desconcertantes: perda progressiva de cabelo, anemia severa, extrema fragilidade da pele, sangramentos nasais espontâneos e febre persistente sem causa aparente. O que a princípio parecia uma doença passageira, logo se revelou como uma condenação de longo prazo. Alguns sobreviventes, especialmente aqueles que estavam a vários quilômetros do epicentro, não apresentaram sinais imediatos de dano. Acreditaram ter escapado do pior destino, mas a radiação interna, absorvida por inalação ou ingestão, agia de forma lenta, porém inexorável. Anos depois, começaram a desenvolver câncer de tireoide, leucemias e tumores sólidos em órgãos vitais. A frequência dessas doenças superava em muitos índices habituais do restante do país, deixando claro que o dano genético era irreversível. Um dos efeitos mais devastadores foi a leucemia, que começou a aparecer com alarmante regularidade entre 1947 e 1948, especialmente em crianças e adolescentes que haviam sobrevivido à explosão. O sistema imunológico, enfraquecido pela destruição da medula óssea, não conseguia produzir glóbulos brancos suficientes para combater infecções comuns. Muitas crianças morriam por resfriados que, em circunstâncias normais, teriam sido inofensivos. A taxa de mortalidade infantil disparou e famílias que haviam perdido vários membros durante o bombardeio viram a doença levar outros anos depois. A radiação não afetou apenas aqueles presentes no dia do ataque. Mulheres grávidas que sobreviveram começaram a dar à luz bebês com malformações congênitas, microcefalia, deformidades ósseas, atraso no desenvolvimento físico e mental. Alguns nasceram com problemas cardíacos ou órgãos internos incompletamente formados. Outros não sobreviveram mais do que algumas horas fora do útero materno. A ciência japonesa da época, limitada pela falta de recursos e pela censura imposta durante a ocupação,
Não pôde documentar todos os casos, mas o padrão era inegável. O dano genético também foi transmitido às gerações seguintes. Embora nem todos os filhos dos Hibakusha, eles nasceram com problemas visíveis, e estudos realizados décadas depois confirmaram um aumento na incidência de certas mutações hereditárias. Essas alterações, em muitos casos, permaneciam latentes, mas podiam se manifestar na forma de doenças crônicas ou predisposição ao câncer na descendência. A pele, órgão exposto diretamente à energia térmica e radioativa, sofreu sequelas que duraram por toda a vida. Muitos Hibakusha desenvolveram lesões cutâneas que nunca cicatrizaram completamente, úlceras que reapareciam periodicamente e áreas hiperpigmentação ou despigmentação onde a radiação havia destruído os melanócitos. Em outros casos, cicatrizes de queimaduras sofridas no dia da explosão se transformaram em queloides massivos, endurecidos e dolorosos, limitando a mobilidade e lembrando constantemente o trauma inicial. As alterações no DNA não se limitavam a provocar câncer ou deformidades. Também afetavam a capacidade reprodutiva. Homens e mulheres jovens, que haviam sobrevivido com a esperança de reconstruir suas vidas familiares, descobriam que a infertilidade era outra consequência invisível do bombardeio. Algumas mulheres experimentavam menopausa precoce, enquanto nos homens a produção de espermatozoides diminuía drasticamente ou era afetada por anomalias genéticas. No nível neurológico, os efeitos também eram profundos. A radiação danificou o tecido nervoso naqueles que receberam doses altas, causando convulsões, problemas de coordenação motora e deterioração cognitiva. Em crianças, o desenvolvimento cerebral era interrompido, resultando em deficiências intelectuais de diversas gravidades. Esses efeitos nem sempre se manifestavam imediatamente. Alguns surgiam meses ou até anos depois, complicando ainda mais a compreensão médica do fenômeno. A paisagem urbana de Hiroshima e Nagasaki, reconstruída lentamente com novos materiais, escondia sob sua superfície um perigo persistente. Partículas radioativas presas no solo e nos sedimentos dos rios continuavam a emitir radiação em níveis baixos, mas prejudiciais para quem trabalhava ou vivia nas áreas mais contaminadas. A recuperação desses espaços, muitas vezes, ocorreu sem uma limpeza adequada, expondo gerações inteiras a um risco contínuo. À medida que os anos passavam, os sobreviventes compreenderam que a bomba não havia terminado seu trabalho no dia da detonação. Continuava operando dentro deles, alterando suas células, enfraquecendo suas defesas, deixando marcas que não podiam ser apagadas. O inimigo invisível era mais cruel do que a explosão inicial, porque não destruía de imediato. Desgastava lentamente, roubando força, esperança e tempo. A radiação não fazia distinção entre soldados e civis, entre jovens e idosos, entre aqueles que estavam na cidade por dever ou por acaso. Era uma condenação aplicada igualmente, mas cujos efeitos variavam de maneira imprevisível. Algumas pessoas viveram décadas com relativa saúde, enquanto outras, expostos a doses semelhantes, morriam em poucos anos. Esse caráter arbitrário aumentava o medo, porque ninguém podia prever seu destino. As sombras da guerra, o dano psicológico e o profundo trauma que se instalou na sociedade após os bombardeios. Para muitos dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, o peso mais insuportável não foi a dor física, mas a carga invisível do trauma. O instante da explosão, com sua luz ofuscante e estrondo indescritível, ficou gravado em suas mentes como uma cicatriz permanente. Aqueles momentos de pessoas transformadas em silhuetas, prédios desmoronando em um único segundo, corpos em chamas, retornavam repetidamente, sem aviso, mesmo décadas depois. A lembrança do calor abrasador, da pressão esmagadora da onda expansiva e dos gritos lancinantes daqueles que suplicavam ajuda, formava uma sequência recorrente nos pesadelos dos Hibakusha. Muitos acordavam no meio da noite encharcados de suor, convencidos de que a explosão havia se repetido. A sensação de vulnerabilidade era absoluta. Se uma arma invisível podia aniquilar tudo em um instante, qual lugar do mundo poderia ser considerado seguro? O trauma não se limitava à memória do vivido, mas também à forma de seguir em frente em um ambiente desolado. No dia seguinte ao bombardeio, os sobreviventes tiveram que percorrer ruas cheias de corpos, desviar de restos fumegantes e suportar o cheiro de carne queimada.
Muitos procuraram entre os escombros familiares ou amigos, encontrando em seu lugar corpos irreconhecíveis ou fragmentos humanos. Essas experiências, repetidas por semanas durante o trabalho de resgate e enterro, deixaram profundas sequelas emocionais. O conceito de culpa do sobrevivente se instalou fortemente entre os Hibakusha. Muitos se perguntavam por que eles haviam sobrevivido enquanto outros, talvez mais jovens ou mais saudáveis, haviam morrido. Esse sentimento, acompanhado da impotência de não conseguir resgatar todos, levou a depressões silenciosas e a tendência ao isolamento social. A tristeza não era expressa abertamente. Na cultura japonesa do pós-guerra, o sofrimento deveria ser suportado com dignidade e sem sobrecarregar os outros. O trauma também se alimentava da incerteza sobre a saúde futura. Saber que a radiação poderia causar doenças anos depois era uma fonte constante de ansiedade. Cada febre, cada dor, cada queda de cabelo era interpretada como o início do fim. Esse estado de vigilância permanente gerava insônia crônica, palpitações e sintomas do que hoje se reconhece como transtorno de estresse pós-traumático. Na década de 1940, no entanto, não existia diagnóstico formal nem tratamentos especializados para esse tipo de sequelas psicológicas. As crianças que sobreviveram enfrentaram sua própria forma de trauma. Muitas ficaram órfãs e vagavam pelas cidades destruídas, formando pequenos grupos para procurar comida ou se proteger. Outras foram enviadas para viver com familiares distantes, que por vezes os tratavam como um fardo. A infância foi abruptamente interrompida. Brincadeiras, estudos e rotinas foram substituídos por trabalho, fome e medo. Anos depois, essas crianças, já adultas, carregavam lembranças fragmentadas e confusas, marcadas pela solidão e pela perda. Entre os adultos, o trauma também se manifestava em forma de reações físicas a estímulos comuns. O barulho de um avião, um clarão repentino ou o tremor do chão podiam provocar crises de pânico. A tensão se acumulava no corpo, gerando dores musculares, problemas digestivos e outros distúrbios psicossomáticos. Alguns sobreviventes desenvolveram comportamentos compulsivos, acender e apagar luzes para garantir que o clarão não se repetisse, checar portas e janelas de forma obsessiva ou estocar alimentos com medo de uma nova catástrofe. O luto coletivo foi dificultado pela ausência de rituais funerários tradicionais. Milhares de mortos foram cremados em valas comuns ou simplesmente permaneceram onde caíram, sem que suas famílias pudessem se despedir. A impossibilidade de cumprir cerimônias budistas ou shintoístas para honrar os falecidos gerou uma sensação de dívida emocional que muitos carregaram por toda a vida. Sem fechamento, a dor permanecia aberta, perpetuando-se como uma ferida emocional impossível de cicatrizar. À medida que a reconstrução avançava, o trauma adquiria novas formas. Ver edifícios novos surgirem nos locais onde entes queridos foram perdidos provocava emoções ambivalentes, orgulho pela recuperação, mas também dor pelo que se apagava. Alguns Hibakusha evitavam passar por certos bairros, incapazes de suportar a transformação de locais de morte em áreas comerciais ou residenciais. Outros, pelo contrário, buscavam permanecer próximos do epicentro, como se assim mantivessem um vínculo com quem ali havia caído. A ocupação americana, que restringiu a divulgação de imagens e testemunhos nos primeiros anos, também contribuiu para o isolamento emocional. Falar sobre a bomba, seus efeitos ou as cenas vividas tornou-se difícil, não apenas por causa da censura, mas pelo medo de não ser compreendido. O silêncio tornou-se uma forma de autoproteção, embora esse silêncio pesasse tanto quanto as palavras não ditas. O trauma, em vez de diminuir com o tempo, consolidava-se no fundo da memória. A transmissão da dor não parou com a primeira geração. Filhos e netos dos Hibakusha cresceram ouvindo fragmentos de histórias, percebendo silêncios carregados de significado e vendo as cicatrizes físicas e emocionais de seus pais e avós. Em muitos casos, herdaram não apenas o medo da radiação, mas uma visão do mundo marcada pela fragilidade da vida e pela constante possibilidade de perda. Terra de ninguém, a falta de capacidade sanitária para enfrentar a tragédia e a crise no sistema de saúde japonês. Com o tempo, Hiroshima e Nagasaki tornaram-se cenários onde a medicina, tal como se conhecia na época, ficou completamente sobrecarregada.
Os hospitais que não haviam sido destruídos estavam lotados de feridos, sem camas suficientes, sem material cirúrgico, sem medicamentos e com pessoal reduzido ao mínimo. Muitos médicos e enfermeiros morreram no mesmo dia da explosão. Outros estavam gravemente feridos e mesmo assim tentavam atender aos demais, lutando contra a fadiga, a desidratação e suas próprias queimaduras. A falta de recursos era absoluta. A anestesia era escassa a ponto de amputações e limpezas de feridas serem realizadas apenas com um pano para morder. Os antibióticos, ainda escassos no Japão em 1945, não estavam disponíveis para a maioria dos pacientes e as infecções se espalhavam sem controle. Curativos improvisados com tecidos recolhidos dos escombros se tornavam focos de bactérias. As salas de cirurgia, quando existiam, funcionavam sem condições mínimas de esterilização. Doenças contagiosas encontraram terreno fértil nesse caos. Disenteria, tétano, tuberculose e pneumonia ceifavam vítimas que, em outras circunstâncias, teriam uma chance de sobreviver. O sistema imunológico enfraquecido pela radiação facilitava que infecções comuns se tornassem sentenças de morte. Em áreas de abrigo improvisadas, a proximidade física e a falta de higiene aceleravam a contaminação. A falta de água potável agravava a situação. Os sistemas de abastecimento foram destruídos e muitos sobreviventes bebiam do rio ou coletavam água de poças contaminadas. O resultado foi uma epidemia de doenças gastrointestinais que enfraquecia ainda mais aqueles que já lutavam para se recuperar de queimaduras, fraturas ou feridas abertas. Crianças e idosos, os mais frágeis, eram os primeiros a sucumbir. A essa tragédia sanitária somava-se o desconhecimento sobre os efeitos da radiação. Sintomas estranhos, como perda de cabelo, hemorragias internas e úlceras na pele, deixavam até médicos experientes perplexos. Não havia tratamentos específicos. Não existiam protocolos para reverter os danos na medula óssea ou nos órgãos internos causados pela exposição a doses tão altas de radiação ionizante. Diante da falta de resposta médica, as famílias recorriam a remédios caseiros, infusões e rituais tradicionais, na esperança de aliviar o que a ciência não podia curar. Nas semanas seguintes, o número de mortos aumentava dia após dia, não por novas explosões, mas pela incapacidade de salvar aqueles que haviam sobrevivido ao impacto inicial. Em Hiroshima, estima-se que cerca de metade dos feridos graves tenha morrido antes do final de agosto. Em Nagasaki, a situação foi semelhante, com hospitais superlotados a ponto de ter pacientes nos corredores, nos pátios e até nas escadas, recebendo cuidados mínimos. Em muitos casos, a morte chegava lentamente, anunciada por febre alta, enfraquecimento progressivo e perda total de apetite. Alguns pacientes, conscientes de sua deterioração, pediam para ser levados de volta ao que restava de suas casas. Morria-se perto das famílias. Outros faleciam sozinhos, rodeados de estranhos, enquanto médicos e enfermeiros corriam de um lado para outro, tentando atender a todos. O colapso do sistema de saúde não afetava apenas as vítimas diretas das bombas. Pessoas que precisavam de cuidados por doenças pré-existentes, partos complicados ou acidentes comuns, viam-se sem acesso a qualquer tipo de assistência. O impacto sobre a saúde pública foi tão profundo que, durante meses, qualquer doença se transformava em uma ameaça séria à vida. O auxílio externo demorou a chegar. A ocupação americana, que começou pouco depois da rendição do Japão, priorizou a avaliação militar e científica dos efeitos da bomba em vez de assistência médica em massa. Equipes médicas enviadas pelas forças de ocupação cuidaram de alguns feridos, mas seus recursos eram limitados e sua presença não compensava o colapso generalizado do sistema de saúde local. Além disso, em muitos casos, a prioridade era estudar os efeitos da radiação, mais do que tratá-los. Para os Hibakusha, o tempo tornou-se inimigo. Cada dia sem atendimento adequado reduzia as chances de recuperação. Queimaduras profundas não tratadas desenvolviam infecções que se espalhavam pelo sangue, causando septicemia fatal. Fraturas expostas, sem cirurgia ou limpeza adequada, gangrenavam, levando a amputações de emergência que, sem anestesia ou antibióticos, tinham alto risco de resultar também em morte. A dor, tanto física quanto emocional, intensificava-se nos lugares onde as famílias não podiam cuidar dos feridos. Em alguns casos,
A falta de força para transportá-los a um hospital fazia com que permanecessem imóveis em suas casas destruídas, rodeados por moscas e sem outro alívio que um pouco de água ou um pano úmido na testa. A sensação de impotência ao ver um ente querido morrer assim era tão devastadora quanto a dor do ferido. A ausência de tratamento especializado também significou que muitas sequelas físicas permanecessem sem correção. Sobreviventes com queimaduras extensas ficaram marcados para a vida, com cicatrizes que limitavam os movimentos ou causavam dor crônica. Outros, que perderam membros, tiveram que se adaptar sem próteses adequadas, dependendo de familiares ou recorrendo à mendicância nas ruas de cidades que ainda cheiravam a cinzas. Hibakusha, os sobreviventes dos bombardeios atômicos que sofreram discriminação e violência social. Após o horror inicial e a longa sequência de mortes por ferimentos e doenças, os Hibakusha, nome dado aos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, enfrentaram um inimigo diferente, mais silencioso e corrosivo: o rejeito social. Em uma nação que tentava se recuperar física e moralmente, os irradiados começaram a ser vistos não como vítimas, mas como portadores de uma ameaça invisível. O medo da radiação era profundo e, em grande parte, alimentado pela desinformação. Não se sabia exatamente como seus efeitos eram transmitidos. Muitos acreditavam que os Hibakusha podiam contaminar os que estavam ao redor, seja por contato físico, convivência ou até proximidade. A ignorância científica, somada ao silêncio oficial imposto durante a ocupação americana, fomentou uma percepção distorcida e perigosa. A censura do pós-guerra desempenhou um papel crucial nesse fenômeno. As forças de ocupação proibiram a divulgação de fotos explícitas, testemunhos diretos e estudos detalhando a extensão da tragédia. O objetivo era duplo: evitar que se questionasse a legitimidade do uso das bombas e controlar a narrativa internacional. Consequentemente, grande parte da sociedade japonesa desconhecia a real magnitude dos efeitos da radiação, e esse vazio de informação foi preenchido com rumores, medos e preconceitos. Nas cidades não afetadas, os Hibakusha eram alvo de suspeitas. Conseguir emprego tornava-se difícil. Alguns empregadores temiam que sua saúde frágil impedisse trabalho a longo prazo. Outros acreditavam que poderiam adoecer gravemente a qualquer momento, gerando custos para a empresa. Em muitos casos, o rejeito não era expresso abertamente. Disfarçava-se em desculpas ou pretextos vagos, mas o resultado era o mesmo: isolamento econômico e social. O estigma se estendia também às relações pessoais. Muitas famílias se opunham a que seus filhos se casassem com Hibakusha, por medo de que os filhos nascessem com deformidades ou doenças hereditárias. Embora a ciência não apoiasse todas essas crenças, a percepção popular transformava-as em barreiras reais. Não poucos casamentos se desfez por essa pressão, e alguns sobreviventes optaram por ocultar sua condição para evitar o rejeito. Em Hiroshima e Nagasaki, a discriminação não vinha apenas de quem vivia longe. Mesmo dentro das próprias comunidades de sobreviventes, surgiam divisões entre os que estavam mais próximos do epicentro e os que sofreram danos menores. O grau de exposição tornava-se uma etiqueta invisível que determinava com quem se compartilhava moradia, alimentos ou trabalhos. A ignorância sobre a radiação também provocava comportamentos irracionais. Houve quem evitasse beber água ou comer produtos provenientes das áreas bombardeadas, acreditando que estavam permanentemente contaminados. Em mercados e feiras, comerciantes de outras regiões se recusavam a comprar mercadorias cultivadas nos arredores de Hiroshima ou Nagasaki, empobrecendo ainda mais os agricultores locais e perpetuando a marginalização econômica. Este estigma não apenas afetava a vida prática dos Hibakusha, mas também agravava suas consequências emocionais. Sobreviver já implicava carregar lembranças insuportáveis e o medo da doença. A isso se somava o peso de ser visto como uma ameaça ou um fardo social. Muitos se recolheram a círculos fechados, limitando suas interações ao mínimo necessário e evitando falar sobre suas experiências. O silêncio, imposto primeiro pela censura e depois pelo medo da rejeição, tornou-se uma segunda condenação. A desinformação oficial teve um efeito prolongado. Durante anos, o governo japonês não implementou políticas públicas claras para proteger e atender os Hibakusha.
As primeiras ajudas econômicas e médicas foram tardias e, em alguns casos, condicionadas à comprovação da exposição direta à bomba, gerando disputas e suspeitas entre os próprios sobreviventes. A luta pelo reconhecimento legal e pela compensação se prolongou por décadas, obrigando muitos a reviver seu trauma em processos burocráticos frios e longos. Enquanto isso, as pesquisas científicas realizadas por equipes americanas e japonesas, embora avançassem na compreensão dos efeitos da radiação, nem sempre se traduziam em campanhas educativas para o público em geral. O conhecimento ficava restrito a relatórios técnicos e laboratórios, enquanto a população continuava alimentando mitos e medos. A partir do final da década de 1940, alguns hibakusha começaram a se organizar em associações para defender seus direitos e disseminar informações verdadeiras sobre sua situação. No entanto, a resistência cultural em falar abertamente sobre a bomba dificultava esses esforços. Em um país marcado pela derrota e humilhação nacional, muitos preferiam olhar para frente e evitar tudo que lembrasse a destruição. A estigmatização dos irradiados não se limitou ao período imediato do pós-guerra. Mesmo décadas depois, nas décadas de 1960 e 1970, ainda existiam casos de discriminação laboral e social contra os sobreviventes. Embora as leis de compensação tenham melhorado com o tempo, o peso do preconceito cultural não desapareceu completamente, e alguns hibakusha optaram por morrer sem revelar sua história para proteger seus filhos e netos das consequências sociais. A gestão impossível, as dificuldades da política e da infraestrutura japonesa para lidar com o desastre. No Japão derrotado de 1945, o peso das bombas atômicas não recaía apenas sobre as cidades destruídas e os corpos dos sobreviventes. Recaía também sobre uma estrutura política enfraquecida, obrigada a lidar com uma catástrofe sem precedentes em meio à ocupação estrangeira e a um colapso econômico e social total. A questão de Hiroshima e Nagasaki tornou-se desde o início um problema desconfortável que o governo japonês não estava em condições de enfrentar de forma aberta e eficaz. A rendição incondicional, assinada em 2 de setembro de 1945, colocou o Japão sob a autoridade do Estado-Maior do Comandante Supremo das Forças Aliadas, liderado pelo general Douglas MacArthur. Esse governo militar de ocupação tinha controle absoluto sobre a administração, as comunicações e as políticas públicas. Qualquer tentativa do Japão de lidar com as consequências das bombas estava sujeita à aprovação ou censura das autoridades americanas. Nesse contexto, as prioridades da ocupação eram claras: estabilizar o país, evitar o colapso social e, acima de tudo, garantir que o Japão não se tornasse novamente uma potência militar. As questões humanitárias decorrentes das bombas ficavam em segundo plano diante desses objetivos estratégicos. Hiroshima e Nagasaki tornaram-se espaços de interesse científico e militar, mais do que cenários de atenção prioritária para seus habitantes. O controle da informação foi um dos primeiros obstáculos. Desde os primeiros dias, o SCAP impôs restrições rigorosas à imprensa japonesa, proibindo a publicação de fotografias explícitas dos efeitos das bombas e limitando a circulação de relatos diretos dos hibakusha. O objetivo era evitar que a opinião pública internacional, e especialmente a japonesa, questionasse a legitimidade do uso dessas armas. Isso teve um efeito devastador na capacidade dos sobreviventes de visibilizar sua situação e pressionar por ajuda. O governo japonês, enfraquecido e sob supervisão estrangeira, carecia de autonomia para desenvolver programas de assistência. Mesmo iniciativas locais, como hospitais temporários ou campanhas de distribuição de alimentos, enfrentavam barreiras burocráticas e severas limitações orçamentárias. A reconstrução de Hiroshima e Nagasaki começou lentamente, sem um plano abrangente que abordasse a dimensão sanitária e social da catástrofe. Durante anos, as cidades conviveram com ruínas visíveis, habitações improvisadas e uma infraestrutura incapaz de sustentar toda a população deslocada. A falta de recursos não era o único problema. Havia também uma relutância política em falar abertamente sobre as consequências da bomba, em parte para não tensionar a relação com os Estados Unidos e em parte porque a própria liderança japonesa queria projetar uma imagem de recuperação rápida e ordenada.
Reconhecer publicamente a magnitude do desastre implicava admitir que dezenas de milhares de cidadãos continuavam vivendo em condições precárias, doentes e marginalizados, o que poderia minar a moral coletiva e a legitimidade da nova ordem política. No plano internacional, Hiroshima e Nagasaki tornaram-se símbolos que o Japão não podia gerenciar livremente. Para alguns países, eram provas da brutalidade da guerra moderna e da necessidade de proibir armas nucleares. Para outros, eram o argumento de que a bomba acelerou o fim do conflito e salvou vidas ao evitar uma invasão terrestre. Nesse debate, a voz do Japão ficava em segundo plano, condicionada à dependência da ajuda e à supervisão dos Estados Unidos. No âmbito interno, as tensões políticas também se manifestavam na competição por recursos. As cidades afetadas reivindicavam atenção prioritária, mas outras regiões do país também estavam em ruínas devido aos bombardeios convencionais e exigiam fundos para sua própria reconstrução. Isso gerava ressentimento e divisão. Havia quem via Hiroshima e Nagasaki como casos excepcionais que exigiam tratamento diferenciado, e outros que consideravam que todo o Japão havia sofrido e merecia o mesmo nível de ajuda. O reconhecimento legal dos Hibakusha como grupo com direitos especiais levou anos para se concretizar. Só na década de 1950 começaram a ser implementadas leis para cobrir seus gastos médicos e conceder compensações. E mesmo assim, o processo estava marcado por critérios restritivos que deixavam muitos sobreviventes de fora. O fato de ser necessário comprovar a exposição direta à bomba para acessar certos benefícios gerava uma burocracia fria e distante, obrigando os afetados a reviver seu trauma a cada procedimento. Enquanto isso, as potências nucleares utilizavam os dados obtidos em Hiroshima e Nagasaki para aprimorar seus programas de armamento. Os estudos sobre os efeitos da radiação, financiados e supervisionados pelos Estados Unidos por meio da Comissão de Vítimas da Bomba Atômica, tinham um duplo propósito: compreender os riscos à saúde e, ao mesmo tempo, obter informações estratégicas para desenvolvimentos militares futuros. Para os Hibakusha, isso significava que seu sofrimento era objeto de análise, mas não necessariamente de soluções. A dificuldade política de lidar com as consequências de Hiroshima e Nagasaki não estava apenas na dependência externa, mas também na tensão entre memória e esquecimento. Por um lado, havia setores da sociedade e da política que queriam preservar a lembrança como advertência contra a guerra nuclear. Por outro, existia a pressão de avançar, reconstruir e deixar o passado para trás, mesmo que isso implicasse silenciar as vozes daqueles que ainda viviam sob a sombra da radiação. Nesse equilíbrio instável, os Hibakusha se tornaram testemunhas incômodas para o Estado. Sua mera existência lembrava um capítulo que muitos queriam encerrar. Questão de honra. A constrangedora rendição do Japão e do imperador Hirohito, que culminou na ocupação. Após as bombas atômicas e a declaração de guerra da União Soviética contra o Japão em 8 de agosto de 1945, a cúpula militar nipônica enfrentou um dilema sem precedentes. Os setores mais radicais do Estado-Maior defendiam a continuação da luta, esperando infligir baixas suficientes em uma eventual invasão aliada para negociar melhores termos. No entanto, a realidade estratégica era inevitável. O poder naval e aéreo americano havia reduzido a capacidade defensiva do país ao mínimo, e a ameaça de novas bombas atômicas, junto com a entrada soviética, anulava qualquer opção de resistência prolongada. O imperador Hirohito, figura central e divina segundo a ideologia estatal japonesa, rompeu com a tradição de se abster de decisões políticas diretas. Em uma reunião do Conselho Supremo para a direção da guerra, expressou seu desejo de aceitar a rendição sob os termos da Declaração de Potsdam, desde que fosse respeitada a instituição imperial. Esta intervenção pessoal foi determinante, já que muitos comandantes militares se agarravam à ideia de uma batalha final em território nacional. O discurso gravado por Hirohito, lembrado como o histórico Jewel Voice Broadcast, ou Discurso da Voz de Joia, foi transmitido pelo rádio em 15 de agosto de 1945, marcando a primeira vez que a voz do imperador foi ouvida por seu povo. Em linguagem cerimonial e arcaica, não mencionou diretamente a palavra rendição, mas deixou claro que o Japão deveria suportar o insuportável para salvar vidas e permitir a reconstrução do país.
Para compreender a gravidade do comunicado, transcreveremos a parte que chocou a sociedade japonesa quando o imperador comunicou que: analisamos profundamente as tendências gerais do mundo e a situação atual do império, e decidimos tomar medidas extraordinárias para pôr fim a esta situação. Por meio deste, informamos aos nossos súditos leais e devotos. Ordenamos ao governo imperial que comunique aos governos dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e União Soviética que o Império aceita os termos de sua declaração conjunta. Lutar pelo bem-estar de nossos súditos e compartilhar a prosperidade e a felicidade de todas as nações tem sido o dever solene herdado de nossos ancestrais imperiais e o princípio orientador que defendemos. De fato, nossa decisão de declarar guerra aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha foi tomada com a sincera intenção de garantir a autopreservação do Império e a estabilidade da Ásia Oriental. Nunca foi nosso desejo violar a soberania de outras nações nem expandir nosso território. Em seguida, o chefe do Império do Japão, uma das nações mais orgulhosas que o Sol iluminou, anunciou que tudo estava perdido. No entanto, após 4 anos de guerra, apesar dos esforços corajosos de nossas forças terrestres e navais, da diligência de nossos funcionários governamentais e do serviço devoto de nossos 100 milhões de súditos, a situação bélica não foi necessariamente favorável ao Japão. Além disso, as tendências gerais do mundo não nos foram favoráveis. Além disso, o inimigo começou a empregar uma nova e cruel bomba, causando destruição imensa e indiscriminada, cuja magnitude supera toda a estimativa. Se continuarmos a lutar, isso não resultará apenas no colapso e aniquilação definitiva da nação japonesa, mas também conduzirá à extinção total da civilização humana. Como então vamos proteger os milhões de nossos súditos e expiar nossos pecados diante dos espíritos de nossos ancestrais imperiais? Por esta razão, ordenamos ao Império que aceite os termos da declaração conjunta. A reação interna foi complexa. Milhares de soldados e oficiais incapazes de aceitar a derrota morreram ou se envolveram em tentativas de golpes de Estado para impedir a transmissão da mensagem imperial. No entanto, a transmissão ocorreu e em poucas horas a maioria das operações militares japonesas cessou. Em 2 de setembro de 1945, a bordo do encouraçado USS Missouri, o ministro das Relações Exteriores Mamoru Shigemitsu e o general Yoshijiro Umezu assinaram o ato de rendição perante o general Douglas MacArthur e representantes das potências aliadas. A ocupação americana, liderada por MacArthur como comandante supremo das potências aliadas, foi uma experiência sem precedentes na história moderna do Japão. Seu objetivo era desmilitarizar e democratizar o país. A Constituição de 1947 aboliu a capacidade do Japão de declarar guerra e estabeleceu um sistema parlamentar com sufrágio universal, incluindo as mulheres. A figura de Hirohito foi preservada como símbolo do Estado, mas sem poder político real, e foi emitida a famosa Declaração de Humanidade, na qual renunciava à sua condição divina. A reconstrução material e social do Japão ocupado incluiu a dissolução do exército, a purga de líderes militaristas, reformas agrárias e a introdução de um sistema educacional baseado em princípios democráticos. As cidades devastadas pela guerra, especialmente Hiroshima e Nagasaki, tornaram-se epicentros do movimento pacifista, enquanto o país iniciava um processo de crescimento econômico que, em poucas décadas, o transformaria em uma potência industrial. A justificação do horror, a estratégia narrativa dos Estados Unidos para não se responsabilizar pelo massacre. Desde o momento em que a notícia de Hiroshima se espalhou pelo mundo, a decisão de empregar a bomba atômica tornou-se um dos atos mais polêmicos da história contemporânea. Para o governo dos Estados Unidos, liderado na época pelo presidente Harry S. Truman, a narrativa oficial precisava ser sólida, clara e capaz de resistir tanto ao escrutínio internacional quanto às dúvidas internas. A justificativa foi construída rapidamente. As bombas eram necessárias para acelerar o fim da guerra e salvar centenas de milhares de vidas, evitando uma invasão terrestre ao Japão. Esse argumento, repetido por altos comandantes militares e políticos, baseava-se em projeções elaboradas pelo Estado-Maior dos EUA. Segundo essas estimativas, uma invasão convencional, prevista como parte da Operação Downfall,
poderia custar até 1 milhão de baixas entre soldados americanos e japoneses, sem contar as vítimas civis. A bomba, afirmava-se, forçou uma rendição rápida e incondicional, evitando um derramamento de sangue muito maior. Na retórica oficial, Hiroshima e Nagasaki não foram apresentadas como um ato de punição, mas como uma decisão pragmática, dolorosa, mas necessária, para encerrar um conflito que já havia custado dezenas de milhões de vidas. A mensagem foi reforçada com a ideia de que o Japão havia demonstrado resistência férrea e até mortal, como nas batalhas de Iwo Jima e Okinawa, onde as tropas japonesas lutaram até o último homem e os civis se imolaram antes de se render. Nesse contexto, o uso da arma mais poderosa já criada era apresentado como a única forma de quebrar a vontade militar japonesa. Paralelamente, a justificativa também se baseava em uma perspectiva de poder geopolítico. O lançamento das bombas não visava apenas o Japão, mas o mundo inteiro, especialmente a União Soviética, que declarou guerra ao Japão em 8 de agosto de 1945. Mostrar a capacidade destrutiva da bomba era, em parte, uma mensagem direta ao novo rival estratégico no cenário do pós-guerra. Hiroshima e Nagasaki tornaram-se, involuntariamente, palcos para projetar a supremacia tecnológica e militar dos Estados Unidos. Para a opinião pública americana, a justificativa encontrou terreno fértil. A guerra no Pacífico havia sido marcada por episódios de brutalidade extrema e propaganda que desumanizava o inimigo. A maioria dos americanos via o Japão como responsável pela guerra, devido ao ataque a Pearl Harbor e às atrocidades cometidas na Ásia. Assim, quando Truman anunciou o bombardeio de Hiroshima em um comunicado televisionado, grande parte da população recebeu a notícia com alívio e até com celebrações, interpretando que a guerra finalmente estava prestes a terminar. No entanto, no Japão, a narrativa era muito diferente. A população, mergulhada no choque e na devastação, via nas bombas um ato de aniquilação indiscriminada, um ataque dirigido a civis indefesos. A propaganda do Estado japonês, antes da rendição, tentou explorar esse sentimento para mobilizar a resistência final, descrevendo as bombas como uma arma desumana que deveria reforçar o espírito de luta. Mas após a capitulação, a censura da ocupação impediu que essa versão se espalhasse amplamente fora do país. No plano internacional, a justificativa política dos Estados Unidos foi recebida com uma mistura de aceitação e preocupação. Aliados como Reino Unido e Austrália apoiaram a decisão, considerando-a parte de um esforço conjunto para concluir a guerra. Outros, por outro lado, expressaram preocupação com as implicações éticas de empregar uma arma capaz de apagar cidades inteiras em segundos. A União Soviética, embora denunciasse publicamente a destruição, compreendia a mensagem implícita e acelerava seu próprio programa nuclear. Com o passar do tempo, a justificativa oficial começou a enfrentar questionamentos mais profundos. Alguns historiadores e militares de alto escalão, inclusive figuras que participaram do planejamento da guerra, apontaram que o Japão já estava enfraquecido a ponto de se render antes de agosto de 1945, devido ao bloqueio naval, à destruição de sua infraestrutura e à entrada da URSS no conflito. Argumentavam que a bomba, mais do que um recurso inevitável, fora uma demonstração de força e um ato destinado a moldar a ordem mundial do pós-guerra. Ainda assim, durante décadas, a narrativa dominante nos Estados Unidos manteve-se quase inalterada. Nos livros escolares, em discursos comemorativos e na cultura popular, Hiroshima e Nagasaki apareciam como episódios trágicos, mas necessários. Essa abordagem tinha um objetivo: preservar a legitimidade moral do país em um momento em que se erguia como líder do mundo livre diante da ameaça soviética. No Japão, a dificuldade de confrontar essa narrativa devia-se tanto à dependência política do pós-guerra quanto à própria necessidade de reconstrução. Falar abertamente sobre as bombas implicava abrir debates desconfortáveis sobre decisões militares e diplomáticas do próprio governo japonês, que havia prolongado a guerra além de qualquer esperança de vitória. Esse silêncio parcial deixou os Hibakusha em um espaço ambíguo, reconhecidos como vítimas, mas raramente colocados no centro de uma discussão política global. O legado da dor, as repercussões internacionais e as reflexões sobre a crise humanitária. O uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki,
abriu de forma brutal um novo capítulo na história da guerra, a possibilidade de destruir cidades inteiras num instante, sem distinção entre combatentes e civis. Para além da justificação política e militar, o ato levantou questões éticas de uma magnitude que o mundo ainda não havia enfrentado. Pode um ataque que aniquila dezenas de milhares de pessoas em segundos ser considerado legítimo? É aceitável decidir o destino de uma população inteira com base em critérios estratégicos? Nos dias e semanas seguintes aos bombardeios, começaram a surgir vozes críticas, embora muitas tenham sido rapidamente silenciadas ou minimizadas. Entre elas, alguns cientistas do Projeto Manhattan, ou seja, o programa norte-americano que desenvolveu a bomba, expressaram profunda preocupação com a forma como a arma foi utilizada. O chamado relatório Frank, elaborado antes do lançamento, alertava para as consequências morais e diplomáticas de empregar a bomba contra cidades habitadas. Seus autores propunham uma demonstração em um local desabitado como advertência. Essa recomendação foi ignorada e a decisão final optou pelo uso direto, com um impacto imediato e devastador. Do ponto de vista humanitário, as bombas não apenas destruíram infraestruturas e vidas humanas, mas deixaram um legado de sofrimento prolongado que, para muitos, constitui um argumento irrefutável contra seu uso. A morte instantânea foi, paradoxalmente, a consequência menos cruel. Aqueles que sobreviveram enfrentaram queimaduras insuportáveis, doenças letais, malformações congênitas nas gerações seguintes e um estigma social que os isolou por décadas. A linha que separa a vitória militar do crime moral tornou-se perigosamente difusa. No plano internacional, as repercussões foram imediatas e complexas. Por um lado, as bombas aceleraram a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o que para muitos países aliados justificava seu uso. Por outro lado, gerou uma preocupação crescente sobre o futuro dos conflitos armados. Se uma única nação podia apagar cidades inteiras com um único ataque, o que impediria outras de buscar a mesma capacidade? Hiroshima e Nagasaki não marcaram apenas o fim de uma guerra, mas também o início de uma corrida armamentista sem precedentes. A União Soviética, que havia entrado em guerra contra o Japão apenas um dia antes de Nagasaki, compreendeu rapidamente a mensagem implícita. O poder atômico não era apenas uma arma contra um inimigo em guerra, mas uma ferramenta de pressão geopolítica. Nos meses seguintes, Moscou acelerou seu programa nuclear, desencadeando a competição que definiria a Guerra Fria. A bomba tornou-se assim um símbolo de poder e uma ameaça constante para a humanidade. As repercussões éticas se estenderam aos tratados e convenções internacionais. Nos anos seguintes, discutiu-se a necessidade de estabelecer limites claros ao uso de armas nucleares, mas a realidade política do mundo bipolar dificultava qualquer acordo vinculante. A Organização das Nações Unidas, criada em 1945 com o objetivo de promover a paz, logo se viu diante do dilema de como lidar com uma tecnologia que oferecia dissuasão e destruição na mesma medida. No Japão, o debate ético se entrelaçava com a dor nacional. As cidades de Hiroshima e Nagasaki foram reconstruídas lentamente, mas também se transformaram em centros de memória e ativismo contra armas nucleares. Cada aniversário do bombardeio era, e continua sendo até hoje, um lembrete do que está em jogo quando a humanidade tenta cruzar certas fronteiras morais. Os Hibakusha, com seu testemunho direto, tornaram-se porta-vozes involuntários de uma mensagem que ia além das fronteiras japonesas. O alerta de que a guerra nuclear não distingue entre culpados e inocentes. No entanto, o mundo não se moveu em bloco para a abolição desse tipo de armamento. Pelo contrário, a demonstração de poder de 1945 impulsionou várias potências a desenvolver suas próprias bombas. Reino Unido, França, China e até países menores, como Israel e Índia, juntaram-se com o tempo à lista de nações com capacidade nuclear. A ética ficou subordinada à lógica estratégica. Possuir a bomba tornou-se garantia de respeito internacional e de segurança diante de ameaças externas. A falta de consideração humanitária em 1945 abriu um debate que ainda é vigente. Alguns defensores da decisão insistem que o uso das bombas salvou vidas ao evitar uma invasão terrestre.
Seus críticos replicam que o objetivo militar poderia ter sido alcançado por outros meios e que a escolha de cidades densamente povoadas como alvo foi, em essência, um ato de extermínio em massa. Entre essas posições, estende-se um terreno cinzento onde história, política e ética se entrelaçam inseparavelmente. Nesse sentido, Hiroshima e Nagasaki são mais que episódios históricos. São advertências permanentes. São provas de que a humanidade, ao alcançar novos patamares de poder destrutivo, também enfrenta dilemas morais que não podem ser resolvidos apenas com cálculos estratégicos. As imagens de corpos, edifícios reduzidos a pó e gerações marcadas pela radiação continuam a interpelar as nações, lembrando que a vitória militar nem sempre equivale à justiça ou à legitimidade.